No século XVI, portugueses e espanhóis aventuraram-se nos oceanos com dois objetivos: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Este período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações. A costa de Santa Catarina foi de fundamental importância na expansão marítima europeia e na ocupação do extremo sul da América. A ilha de Santa Catarina era considerada o último porto seguro antes do Rio da Prata. Era ali que as expedições paravam para reparos e reabastecimento de água e mantimentos. Curiosamente, nesta região segura, existem registros comprovados de pelo menos 8 naufrágios de embarcações portuguesas e espanholas, ocorridas no século XVI, tornando a Barra Sul da ilha de Santa Catarina um importante sítio arqueológico marinho. Quase 5 séculos depois, neste mesmo local, uma expedição de pesquisa descobre os primeiros vestígios deste tesouro histórico subaquático. Era a âncora da nau Capitânia de Sebastião Caboto, naufragada ali em 1526, que tinha a missão de descobrir uma nova rota comercial para o Oriente. O século XVI é rico em sonhos e aventuras. Em 1526, reinava Carlos V. Jovem, com menos de 20 anos, assume o trono na Espanha e logo começa a ampliar suas conquistas. Havia o célebre Tratado de Tordesilhas que dividia o mundo arbitrariamente entre Espanha e Portugal. E a Espanha achava que as Molucas caíam na parte espanhola. Carlos V como imperador, mas ele era Carlos I da Espanha. Uma expedição para explorar uma nova ruta. Muy grandes noite dia, debemos dar por ende, nos a Santa Maria, graças porque defende. Fascínio pela aventura. Desbravar terras, abrir horizontes. O desconhecido sempre atraiu o homem. E no ano de 1526, um capítulo marcante desta história começava a ser escrito. Iniciava-se a aventura de Sebastião Caboto. Uma aventura revelada através de outra aventura. A busca pelos vestígios de um naufrágio. Naufrágio que marcou a vida de Caboto e da ilha de Santa Catarina. Dios te dio un gran don. Te lo ruego que aproveches. Sebastián Caboto, nuestro capitán y piloto mayor. Va por nuestros servicios a las islas de Tarsis y Ofir. Cargaré dichas naus de droguerias e especiarias e outras coisas de valor que hayan em dichas tierras e islas. Sebastião Caboto era filho, como nós sabemos, de João Caboto, que velejou para Newfoundland, a Terra Nova, a serviço de Henrique VII, que era o rei da Inglaterra, antecessor de Henrique VIII, o célebre Henrique VIII das muitas mulheres. Ele propôs a Carlos V o descobrimento de Tarsis, Ofir, Cipango e o Catai Oriental, que seria a China, e as Molucas, porque aí eles ganhariam certamente o dinheiro, né, que pagaria a viagem, porque o descobrimento de Ofir, o Catai Oriental, era uma possibilidade. Tarsis e Ofir, Cipango, Las Molucas. As Molucas, para Carlos V e para os espanhóis, seriam espanholas.
e eram as ilhas das especiarias. As especiarias que tinham grande valor no mercado europeu. Carlos V faz o contrato com Dório a castelhano sem tocar em território português, pelo Estreito de Magalhães. La traición no tiene perdón. Os historiadores mais estudaram a viagem do Caboto são conflituosos nisto, que ele já sabia que não ia para as Molucas. Cego pela cobiça, Caboto desobedece ordens, guia-se pelo instinto. Não sabe que deixará na Barra Sul, Isla de Santa Catarina, seus rastros, para sempre enterrados no fundo do mar. Hacia la glória! É aqui, nestas águas, que se encontra um pedaço da história. Uma história escrita com intrigas, busca de poder, riquezas. E hoje, vamos atrás de outras riquezas. A riqueza do conhecimento. Quase 500 anos depois, os mergulhadores ainda encontram dificuldade para pesquisar nestas águas escuras e turbulentas. Poucos dias do ano permitem o mergulho, e este curto período é uma brecha explorada pela equipe que se dedica a vasculhar o fundo do mar. É preciso aproveitar os raros dias. ¿Cómo te llamas? Eram tempos difíceis. Pouco se conhecia do além-mar. Na documentação de preparo da armada, há queixas de que ela estava se intrometendo na armação dos navios. No te olvides, el señor mi esposo es el capitán general de la expedición. Catarina, mulher de Caboto, com sua personalidade forte, dava o comando aos atos do marido. Bueno, que lo maten entonces. Ela é quem comandava, ela que dava as ordens a ele, né? Pessoas de todos os cantos encontravam-se no porto com uma única expectativa: fazer a riqueza, alcançar a glória. Sean prudentes, hijos míos, sean prudentes. Grandíssima desconfiança nele. Que nadie conteste tua autoridade. Senhora. Acuérdese de mim. Estarei sempre em sua memória. Partiam para redesenhar o mapa de um novo mundo e enfrentavam o terror dos mares, do desconhecido, dos índios ferozes. Os oficiais, o capitão, o piloto, o mestre e os nobres que às vezes iam, tinham camarotes pequeníssimos, mas tinham camarotes. O restante dormia em qualquer lugar. Na proa tinha o que chamava a bita, em que eles entravam ali embaixo quando estava chovendo. Bom dia, camarada. Tudo certo?
Beleza? E esse é o... Eu acho muito improvável. Os caras podem... Cada incidente, cada desavença vai sendo pesquisado pela equipe. Tá, aqui tem uma cachoeira enorme aqui. Cambio de rutas. ¿Y el rey? ¿Y el Consejo de Indios? El rey no busca especias, busca metal. Y lo único que le interesa es el oro de las Indias. A mudança de rumo foi um elemento muito forte no embate entre Caboto e o Rojas, porque eles queriam seguir o contrato que haviam feito com o imperador, de ir às Molucas. E qualquer desvio disso seria desonroso para os que haviam assinado a capitulación. Revolucionario, conspiraciones, disputas. Por la tarde, el capitán mandó mudar la ruta. Vamos todos al sur. El dominio sobre él solo ejerce su mujer Catalina. Llamada, ya hace lo que quiere. Libremente con el general capitán. Patas Rojas. El general capitán de Amar. Adelante, capitán. ¿Qué pasa? Nuestro rumbo está cesado. Mi brújula apunta a otra dirección. Toda la tripulación están de acuerdo. ¿Estás amenazando a tu capitán? Con el precio de maquinar. O Rojas foi o grande opositor, tanto que ficou exilado, né? O Rojas era comandante, capitão, que foi destituído. No processo, há uma espécie de uma conjuração feita pelos principais da Armada para se manterem unidos, uma irmandade. E quando começam essas desavenças com o Caboto, o Rojas e o Mendes eram os principais desta suposta conjuração, porque nada ficou provado. Ele desviou uma quarta e foi dar a Pernambuco. Foi dar numa época péssima, porque aquilo é zona de monções. Uma coroa de prata. Travou conhecimento com um piloto português que lhe deu notícias mais seguras sobre a Terra da Prata. Esse piloto embarca na expedição e eles costeiam todo o Brasil a partir do Cabo de Santo Agostinho até uma grande ilha e fundeiam entre 3 ilhas, que há ao sul de Santa Catarina. Encontram náufragos de Solís. ¿Hay cristiano en la isla, capitán? Si hay, que tragan estos hombres. Os 2 náufragos moravam no interior, a 12 léguas do interior do Porto dos Patos, que é o Messiambu, que é fronteiro à ilha de Santa Catarina no continente. Eles dão notícias de expedições que já tinham ido por terra tentar achar a Serra da Prata e que tinham trazido muitas riquezas e tinham sido mortos pelos índios. Donde mataron a nuestro capitán Solís. ¿Tiene alguna muestra de este oro y plata?
Por esse rio arriba tiene mucho que cargar las naves de oro y plata. Pues vamos a aportar. Vamos a construir un nuevo batel y cargar las naves. Tras estos montes hay un buen lugar. Agua dulce, buena madera. Capitán Grajeda, prepare para entrar. Ele tem notícia da existência da Serra da Prata e teria que se abastecer para não seguir a viagem para o Estreito de Magalhães. Então, tentou entrar no canal pela Barra Sul. Ele mandou o batel sondar e a resposta veio que tinha 6 braças. 6 braças daria para ele entrar, mas a sondagem foi mal feita. Então, quando ele tentou entrar a Capitânia bateu nesse baixo. Se pierdo la nau, que me corta na cabeça. Que supõe seja a ponta dos naufragados. Importante que a nossa busca tem que se deter a essa área, principalmente aqui na área da ilha de Araçatuba, na ponta sul do Naufragados, que é a ponta sul da ilha de Santa Catarina, um pouco adentro e um pouco afora. Segundo lugar, na ilha de Araçatuba. Terceiro lugar, Ilha do Papagaio. Para depois se estender a Laje da Pinheira. Até hoje em dia, né, com toda a aparelhagem, tudo é difícil. Com toda a aparelhagem, a gente vê aqui situações aqui hoje modernas, pessoal tentando fazer a Barra Sul e por alguma situação batendo aqui, afundando correnteza e afundando embarcação. Quer dizer, então, isso aqui hoje a gente considera uma das zonas mais perigosas de navegação de todo o sul do Brasil. Pela manhã eu achei a água muito ruim, a visibilidade estava ruim, mas próximo já do início da tarde eu senti que entrando uma maré de uma água boa. Eu encontrei uma peça muito grande, com certeza muito antiga, não consegui identificar o que era, mas eu acho que amanhã cedo vale a pena a gente dar mais uma tentada e dar mais um mergulho lá para conferir o que era. Hoje vamos dar uma averiguada no achado do Gabriel, vamos tentar certificar de que é uma âncora ou não. Uma semana, né? Sim, vou ter que mandar. Realmente é uma âncora muito antiga. Vamos fazer uma pesquisa para ver de que época que ela é. Nos depoimentos diziam que seria possível desencalhá-la puxando com os batés, puxando pela popa com os cabos. Mas ele não fez isso. Então, o Rojas foi um dos que tirou o que mais que era possível do que havia a bordo. Tirou o armamento, tirou principalmente os mantimentos, tiraram as comidas que foi possível recolher e aí ficaram lá construindo o bergantim. Os sobreviventes abrigam-se, conquistam os índios, trabalham todos juntos na construção de uma nova embarcação. Sim, perfeito, estamos caminhando. Te juro que não tendrás paz mientras permanezcas aqui. Os índios até ajudaram muito na construção do bergantim, a troco de, obviamente, do que eles levavam para negociar, que eram cunhas, quer dizer, machados, anzóis, eram muito apreciados pelos índios, eram anzóis, que o índio não conhecia o anzol.
O anzol foi uma descoberta fantástica para os índios. E espelhos. Espelho também, o índio adorava o espelho. O resultado da expedição do Caboto com os índios, ele deixou tudo por escrito. Está tudo publicado. Tantos anzóis por tantos veados, tantos espelhos ou por tantas galinhas. Harina, molusco. Para o estudo é interessantíssimo, para se saber como eles conseguiam que os indígenas ou trabalhassem para eles ou dessem alimentação, né? Porque eles não tinham experiência nenhuma de caça no interior do Brasil, não sabiam nem que animais existiam aqui. O vilarejo mistura a herança espanhola e os costumes indígenas. Agora estabelecidos, Caboto decide batizar a ilha e escolhe como nome Santa Catalina. Homenagem à santa? Homenagem à sua mulher Catarina? Em meus sonhos, estás aqui, a meu lado, nesta isla a la qual eu pus o nome de Catalina. Alguns locais que ele nomeou, sabidamente nomeados por ele, tem o santo do dia. E Santa Catarina não tinha nada com a época que ele chegou lá. É realizada a primeira missa na ilha. Os índios olham, atentos e espantados, a este ritual. Também são batizados os filhos mestiços, nascidos entre os náufragos e desertores que já estavam ali com as índias carijós. E não nos deixes cair na tentação, pero librarnos del mal. Amém. Amém. Os tripulantes são atacados pela malária e caem pelo chão, consumidos pela febre. O acampamento transforma-se em um hospital, e o hospital transforma-se em um cemitério. Mas Caboto sobrevive ao revés. Si vienen conmigo, podrán ganar la vida y mi gratitud. Iremos con nuestra casa e hijos y les mostraremos la gran riqueza que hay en el Río Solís. Bueno, vamos. Seduzido pelos relatos de Henrique Montes e Melchior Ramírez, Sebastião Caboto segue em frente e deixa para trás seus desafetos. Caboto resolve entrar no Rio da Prata. Ele tinha um bergantim e ele sobe o Rio Paraná, afunda uma paliçada com a construção que era o Santo Espíritos, deixa uma guarnição e vai em busca da Serra da Prata. Aí há uma quantidade enorme de sucesso, mas quando ele volta, regressa, os castelhanos, os tripulantes que ele tinha deixado em Santo Espírito, haviam todos sido mortos pelos índios. Ele, sem a capitânia, Nossa Senhora de la Concepción, e com as tripulações dizimadas, ele resolve regressar para a Espanha. A água não estava tão transparente.
Mas até que deu uma condição pra gente vasculhar esse fundo. E aquelas peças lá que tu achou lá? O detector acusou aquelas peças, eram metálicas, né? E pela condição delas, tudo indica que deve ser um naufrágio bem antigo. Muito antigo, né? Bem antigo. Pode ser o nosso naufrágio, né? Que a gente anda procurando. Pode ser. Quando saíram do Rio da Prata, eles se separaram. O João Garcia passou em São Vicente, encheu os navios de escravos, comprados ao bacharel da Cananéia, e chegou a Sevilha e houve as notícias, o Rojas foi com ele, e chegaram as notícias dos problemas havidos na armada do Caboto. Então, quando o Caboto chega a Sevilha, o fiscal vai a bordo, no dia seguinte mesmo da chegada, e começa a inquirição. O Caboto é preso nas atarazanhas. Atarazanhas são os estaleiros de Sevilha, mas ficou só alguns dias lá. Depois o Conselho de Índios manda que ele vá para a corte para responder ao processo lá na corte. Dejó enfermo hasta la muerte a mi hijo, Octaviano. As acusações mais fortes contra ele são da mãe dos dois Mendes. Um deles era o segundo em importância da esquadra, Martim Mendes. Da muerte de mis dos hijos. E Francisco de Rojas, que haviam sido desterrados na ilha de Santa Catarina. O Mendes tinha morrido. Foi trazido por Diogo Garcia de Moguer, iniciou um grande processo contra ele. Me dejó como esclavo, desterrado entre caníbales. O grande oponente foi o Francisco de Rojas, que era um capitão de navio nomeado pelo rei e que tinha sido exilado, como ele dizia, no meio de canibais. As condenações foram muito brandas. Sebastián Caboto, a 2 anos de desterro em Orã. Porque ele foi primeiro no processo de Francisco de Rojas contra ele. Ele foi condenado a 2 anos de desterro em Orã e pagar uma importância em dinheiro ao Francisco de Rojas. Esse dinheiro ele disse que não tinha, então pediu o adiantamento do que lhe era devido como piloto mor e da casa de contratação e capitão de Carlos V. Apenas interpretei o desejo e as intenções do imperador Carlos V. E consegue isso. O outro processo, que era da mãe de Martim Mendes, ele é condenado a mais 1 ano de desterro em Orã. Foi a condenação. Então ele teria que ficar 3 anos em Orã, prestando serviços à coroa sem ganhar nada. Não prestou serviço algum, não saiu da Espanha e continuou a receber seu dinheiro. Os que acionaram a coroa, o Conselho de Índios mandou que acionassem os armadores, porque a expedição teve vários armadores que entraram com dinheiro para a compra de navios, para a compra de armamento, para a compra de mantimentos. Esses armadores foram acionados, mas acabaram não pagando coisa nenhuma, a coroa não pagou nada e ficou tudo por isso mesmo. Mi desacato a la corona e ao imperador Carlos V tendrá muito significado e consequências para a história do Rio de la Plata e a esta isla que chamei Santa Catalina. Aqui na frente, mais ou menos uns 500 metros, está acusando um ponto bem grande ali que pode até ser um naufrágio antigo. A gente veio fazer um mergulho num ponto aqui que realmente o pescador que é nativo da área aqui falou que não existe esse ponto, que aqui não tem pegador nenhum. Só que com um barco daquele, o sonar está emitindo um ponto vermelho direto, então esse ponto aqui alguma coisa
A gente acha que é um naufrágio antigo. Só alegria. Aquelas pedras redondinhas que ficam por cima do lastro dele, né? Cascalho, muita coisa. Comecei pelo cascalho, caí na areia, né? Aí fui pro fundo e vim fazendo uma busca pelo fundo, aí fui filmando tudo. De repente, achei o que nós procurávamos. Tu vê pouca coisa assim de vestígio de barco, mas tu vê os lastros, tu vê as pedras, tu vê alguma coisa de ferro que tem as pontas para fora, que pedra não tem essa formação, né? Então tu vê que é uma coisa muito antiga mesmo, porque aquilo, quem não tem noção disso, acha que é uma pedra só, que é um parcelzinho no meio do nada, né? E tem muita coisa para se achar aí, mas vamos continuar nessa luta aí. Muita coisa no fundo lá, cara. É mesmo? Sério? É, cara. É? Esta descoberta motivou os pesquisadores a desbravarem os arredores do sítio arqueológico marinho localizado na Barra Sul. E, para grande alegria, outras relíquias foram encontradas. Estava, agora, diante deles, a imponente nau San Esteban, que trazia canhões e artefatos espanhóis para a construção de 2 fortes no Estreito de Magalhães, naufragada aqui em janeiro de 1583. Cara, o mergulho para nós hoje foi sensacional, porque até então nós tínhamos encontrado um amontoado de pedras e lastro e muita areia, muito sedimento, só que porém nós não tínhamos conseguido identificar nada. Hoje, então, com a água estava com uma visibilidade um pouquinho melhor, nós achamos um canhão de bronze, fizemos uma limpeza nele, identificamos realmente que aquele canhão é de origem espanhola, tem 2 leões e 2 castelos gravados sobre o canhão. Logo um pouquinho mais adiante, a 1,5 metro do canhão, tem uma outra pedra, também fizemos uma limpeza nela e nela também aparecem novamente os 2 leões e os 2 castelos. Isso é comprovadamente que esse naufrágio realmente pertence à coroa espanhola e é um naufrágio de extrema importância porque nenhuma embarcação naquela época carregava um canhão de bronze, vamos dizer assim, desde que ela não tivesse realmente origem, entende? Se fosse um barco pirata, se fosse um barco corsário, esses canhões certamente não seriam de bronze. Aquilo aparentemente parece ser uma pedra de marco, uma pedra onde esses navegadores, quando descobriam novas terras, eles colocavam na região para identificar que lá alguém já esteve. Então, para nós, isso aqui é uma emoção muito grande, né, de realmente, partindo de uma âncora, né, nós temos encontrado o barco, né, a embarcação. O naufrágio ele está localizado. Fazendo a busca, uma visibilidade muito ruim. Aí comecei a achar uns vestígiozinhos no fundo, uma conchinha, negócio que vai caindo desse naufrágio, né, que depois viemos a descobrir que era naufrágio. E aí começou a subir aquela montanha de pedras pequenas, né? Com certeza eram as pedras de lastro. E aí tem uns pedaços de ferro cheios de incrustações, de ostra e tal, assim, que visibilidade de 20 centímetros, assim. Então ficava uma dúvida ainda se era, mas era 90% de chance que era naufrágio. Próximo ao naufrágio tem uma âncora, que com certeza estava a bordo dessa embarcação. E achamos mais 2 âncoras grandes em torno de 200 a 300 metros de distância desse naufrágio, que pode tanto ser desse naufrágio como pode ser de outro. Isso ainda tem que vir a ser estudado ainda. O grande problema do mergulho ali é força d'água e condição de visibilidade de água, que geralmente é suja. Mas existe as quadras de água limpa, assim, de 2 a 3 vezes por ano, chega a pegar uma visibilidade boa que dá para fazer uma imagem boa, né? Essa embarcação que a gente já localizou, a gente sabe que é uma embarcação antiga, pelo lastro, pela âncora, né? Pelo material que a gente encontrou nela. E a gente sabe que deve ter sido levado alguma coisa ali com redes de pescadores, porque a gente encontrou muito material de pesca, muita rede, espinhel, né? Então a gente tem a ideia de que ao passar por ali a rede deve ter
catado alguma coisa, né? Castelo lapidado num escudo, né, onde nós temos 2 castelos e 2 leões. E essa pedra aqui, ela elucidou mais ainda, né, que esse barco era de origem espanhola mesmo, né. Qual é o tamanho desse escudo? Cerca de quê? 1,20 m por 80 centímetros de largura. É, mais ou menos isso. É isso, né? A pedra piramidal lá, triangular, ela é um pouco menor, né? Uma pedra que eles objetivavam colocar na entrada de um portal, alguma coisa assim, né, dentro de uma fortaleza, né. A gente encontrou também alguns fragmentos de cerâmica que provavelmente eram de ânforas ou... Né? Carregar líquidos, óleo, vinho, né? Isso. Esse material aqui, depois de se for coletado, você pode fazer uma análise dele através das fraturas. Você pode descobrir algumas coisas, como se produzia, qual era o processo de produção desse material. O próprio mapeamento ali da região, vamos dizer, aplicar a metodologia arqueológica no local, através de fotos, desenhos, tudo, se torna muito complicado, porque você tem raríssimos dias durante o ano e então vai estendendo muito o projeto. Até se fazer um mapeamento vai levar um bom tempo ali, fazer uma coisa bem... e mesmo aquilo que a gente escavar ali, no dia seguinte a areia também a correnteza já depositou todo o sedimento em cima. Fala que o naufrágio é uma cápsula do tempo. Agora, vamos dizer, no caso aqui, essa cápsula do tempo foi aberta no mesmo dia que naufragou, porque desde então ela vem sendo modificada por causa da ação do tempo e também hoje em dia por causa das redes. Então ela vem sempre sendo alterada, né? Pela história toda que eu ouvi, pelos relatos, desde o primeiro contato que foi feito conosco até o momento, acho que o trabalho não é apenas interessante ou impressionante, não. É uma parte da história que nós não conhecemos, o Brasil certamente não conhece, e é importante sim para o resgate do patrimônio histórico brasileiro. Mas eu acredito que isso por si só vai sim fomentar turismo, pesquisa, história. A localização e remoção dos tesouros destes e de outros naufrágios ocorridos na costa catarinense e encontrados no fundo do mar nesta expedição possuem valor inestimável para a história e historiografia das grandes navegações. As pesquisas nos diversos sítios arqueológicos marinhos da Barra Sul da ilha de Santa Catarina ainda têm muito a revelar. Certamente irão contribuir com o preenchimento das lacunas deixadas em livros, documentos e manuscritos, pois de onde saíram esses, ainda há muito mais a ser descoberto. Na vastidão do mar, os rastros se apagam e retornam, como ondas. Ano após ano, novas investigações e novas descobertas. Como os aventureiros de Caboto no século XVI,
abrem horizontes e desbravam os territórios do passado, unindo com o futuro que está por ser escrito. Mas no me fuera no ir al mercado, que no que viniera tan querenciado, que vengo cuidado vencido. Qualquer achado arqueológico, qualquer registro do antepassado do homem é um bem da humanidade. A minha mensagem é que todos nós nos unamos para evitar que inescrupulosos tirem benefícios saqueando aquilo que é de todos nós, é do país.